está conectado conosco, seja muito bem-vindo e obrigado por estarmos juntos, obrigado por sua presença. São 5h30, começamos pontualmente, 5h30. Por que é importante estarmos conectados nesse horário? Por que esse horário e por que fazer o que vou fazer aqui agora? Veja, eu não preciso fazer, mas resolvi fazer por quê? Não é para passar conhecimento, não é para se aparecer ou algo assim, não. Quando você vai à Bíblia, você vê muitas coisas que aconteceram depois de um período de 40 dias. Muitas coisas foram transformadas, muitas pessoas mudaram. E eu quero compartilhar com você e estar com você. Então, eu resolvi não fazer algo sozinho, que eu poderia fazer sozinho, mas compartilhar num momento especial, que é justamente esse período da manhã. E estar nesse período da manhã mostra uma disposição. Por que esse horário? Porque esse horário é justamente para virada de chave de muitas pessoas. O meu olho está até mais inchadinho aqui, eu acho que o seu olho também tá. Você deve estar aí na sua casa, no seu sofá, na sua cama, acompanhando. E é justamente isso, a mudada de chave, a virada de chave. Então eu faço isso para compartilhar uma experiência com você. Então eu quero caminhar com você. Por isso que é importante depois você dar um feedback, deixar um comentário aqui e mandar aqui a sua sugestão, sua opinião, você escrever, participar. Então são 40 dias que vamos estar juntos. Sábado, domingo, feriado, dias da semana, segunda, terça, domingo, vamos estar juntos. Então isso para mim é muito importante, porque uma coisa é você fazer sozinho, e você pode se desmotivar. Uma coisa é você fazer algo em casa, outra coisa é você estar conectado com as pessoas, e é isso que eu quero. Justamente para quê? Para se comprometer, tá bom? Você que já está conectado comigo, me dá um joinha aí se o som da sua casa, se o som tá bom, se você tá recebendo o som aí, se tá muito baixo, se tá muito alto. Já compartilha comigo aí, fala, pastor, o som tá bom, tá tudo tranquilo, e vamos lá, tá bom? O meu nome é Célio, eu sou pastor da Igreja Adventista, sou casado com a professora Georgiana, tenho um filho chamado Arthur, e atualmente sou pastor aqui no Rio de Janeiro. A Ali Costa já tá dando aqui, ó. Bom dia, Ali. O Cláudio também tá aqui. Bom dia, Cláudio. Muito bom estar com vocês. E aí você dá um. Se o som tá tudo bem, tá maravilha aqui, tá bom? O som tá bom? Tá maravilha, tá ótimo. Então, trabalho aqui pela Novo Tempo, como coordenador da Novo Tempo, dos interessados no Novo Tempo, e tenho também o privilégio de estar com um pessoal muito querido, que é a Igreja de Parque Paulista, ali em Duque de Caxias. Nós estamos auxiliando aquela comunidade, ajudando como pastor aquela comunidade, e é um povo muito bom. Parque Paulista, vamos ver se eu vou lembrar de todos aqui. Parque Paulista, pessoal de Taquara, Rodsen, ó a cabeça de manhã aqui. Santa Cruz, Nova Campina, são 7, falta 2. Olha só, 7, falta 2, agora me apertaram aqui, né? Vila Maria, Maria Helena, né? Maria Helena, tem mais um. Jardim Angá. Aê, maravilha, maravilha, Jardim Angá. São 7, gente, e é o maior da região. Então é muitas pessoas mesmo. Mas que bom que você está conectado comigo aqui hoje e seja muito bem-vindo. E assim a gente vai caminhar junto e vamos trabalhar juntos, tá bom? Então olha só, esse período da jornada é uma coisa que eu quero fazer juntos, com aqueles que estão conectados conosco, seja de qualquer parte do Brasil, alguns amigos, enfim. Muitos vão ver depois a mensagem, então não tem problema não. Bom dia, Claudinho, estamos junto aqui. Agora, hoje à noite, nós vamos ter uma transmissão também às 8h30, né? E o período da noite, hoje o programa que a gente vai ter da noite, vai ser justamente sobre algo voltado para a mordomia. O que que é isso? Eu vou explicar à noite para você. Então, se você quer saber a respeito do que é mordomia cristã, a gente vai
trabalhar com você esse tema hoje à noite. É uma coisa importante de você saber. Muitas pessoas não entendem, não sabem o que é mordomia cristã, né? Liliane, bom dia, Liliane. Tudo bem contigo? Maravilha. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Você que está entrando agora e você que vai assistir depois das 5h30, por que que a sua jornada ela é importante? E eu quero deixar para você aqui 3 coisas importantes para você meditar no dia de hoje. E pensar. Primeiro, o que você quer de mudança nesses 40 dias sobre 3 áreas da sua vida, apenas 3 áreas. Primeira, a questão espiritual, espiritual. A segunda é questão física e a terceira emocional. Essas 3 coisas são importantes. Eu vou estar falando sobre essas 3 coisas aqui durante esses 40 dias. E a gente vai trabalhar juntos sobre esses 40 dias e voltado para a palavra de Deus, a Bíblia, tá bom? Então, pensa comigo. Ao findar desses 40 dias, o que você quer, né? O que você tem no coração? O que que você precisa deixar? O que que você precisa colocar? O que Deus vai impressionar você? Então, pastor, isso me pegou de surpresa. Não tem problema. Você tem o dia todo para pensar. Mas o que você gostaria de colocar nas mãos de Deus durante esses 40 dias, seja física, emocional ou espiritual? Quais são essas 3 coisas? O que você busca na sua vida espiritual? E o que você colocaria hoje, pediria para Deus, Senhor, eu quero isso aqui para minha vida espiritual. Na sua vida emocional, o que você pediria? E, claro, na sua vida física, o que você pediria para Deus? Senhor, eu preciso disso aqui. Eu preciso mudar isso aqui. Veja, você não vai fazer sozinho. Nós estamos conectados aqui. Então, aqui você pode mandar mensagem, depois você que recebeu o link, você tem o meu contato pessoal, e a gente vai trabalhar juntos. Porque eu também tenho meus 3 pedidos, né? Meus 3 focos, minhas 3 coisas aqui que eu vou me concentrar. Física, emocional e espiritual. Quais são essas 3 coisas? O que você pretende? Qual é o teu sonho voltado para isso aí, tá? E cada dia é um tema que nós vamos trabalhar, tá bom? A cada dia é um tema. Então nós vamos estudar a Bíblia, tá? Então nós vamos na palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia, vamos focar na Bíblia, estaremos juntos aqui focados na palavra de Deus, tá bom? E o tema de hoje que eu escolhi para estar com vocês é um tema que particularmente eu gosto e é um tema muito importante e resolvi começar com ele porque acredito que ele é a base de tudo. E é justamente sobre o pensamento. Como assim, pastor, o pensamento? Exatamente sobre aquilo que você pensa, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem levado para a sua vida como pensamento. E eu quero mostrar para você aqui nesta manhã 3 textos bíblicos sobre os quais nós vamos conversar e meditar. Por que esse tema? Porque pensamos o tempo todo, não paramos de pensar um minuto. O tempo todo você está pensando, o tempo todo você está pensando. Só que durante esse processo, todos os dias, você pensa coisas muito boas, você pensa as coisas muito ruins, e coisas assim que te deixam para baixo, te deixam pensativo, coisas que mexem com a sua emoção, que mexem com a sua vida espiritual. E como eu posso, então, estar mais focado em coisas que vão me levar para o céu? Marlene Duarte, bem-vinda para você também, seja muito bem-vindo. Tiago Machado, Tiagão, muito bom dia. Marlene, olha, ó, o pessoal de Taquara, seja bem-vinda, viu, irmã Marlene? Liliane, eu sei que é de Parque Paulista, Claudinho de Taquara também. Então, sejam todos muito bem-vindos mesmo. E o primeiro texto que eu quero apresentar para vocês encontra-se no livro de Isaías. E aqui está o meu chá. O chazinho de hoje, um chazinho de açafrão, camomila e limão. Coisa boa, né? Vamos lá. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 é o primeiro texto. Esse texto aqui, ele mostra o seguinte, ó, ele fala assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Caminhos, assim diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
esse texto de Isaías capítulo 55, ele está num contexto que fala a respeito da graça de Deus. Isso está no Antigo Testamento. Quando você olha os livros, os profetas maiores e menores, você vai ver que eles estão conectados num tema que é o tema da aliança. Então, quando o povo de Israel, você compara isso com Deuteronômio 28, quando o povo de Israel fosse seguir a aliança, ser cumpridor da aliança, do verso 1 ao 14, as bem-aventuranças. Do verso 15 em diante, já são as maldições, quando Deus ele se afasta do povo. E Isaías ele foi esse interlocutor também. E aqui ele fala a respeito da graça, entende? Ele fala da graça. Só que o que ele aborda aqui é justamente a respeito do pensamento. E quando você olha o contexto todo, por exemplo, se você vai aqui no verso 6, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Há algum momento em que Deus não sequer quer ser encontrado? Não. Aqui Isaías está dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai haver momentos na sua vida que você talvez não encontre mais. E é importante quando você lê isso aqui, lembrar que ele levar a sério o que está escrito. Se ele está dizendo, enquanto se pode achar, vai chegar um momento em que Deus não vai estar disposto. Entende? Invocai-o enquanto está perto, e deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Interessante, aqui entra a palavra iníquo, os seus pensamentos. E converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse pensamento aqui, essa linha de pensamento aqui, quando Deus fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, ele está voltado justamente quando o ser humano, ele olha para dentro de si e começa a ver que não há salvação para ele. Eu não tenho salvação, eu não presto para salvação, Deus não vai me perdoar, eu não sou amado de Deus, eu sou muito sujo para estar perto de Deus, eu sou muito ímpio para estar perto de Deus, eu não mereço estar ali. Se você observar aqui o que eu li para você no verso 7, ó, deixa o perverso o seu caminho e uníquo com os seus pensamentos. Deixa. Esse iníquo, quando você olha tanto no Antigo e no Novo Testamento, não é simplesmente como o ímpio, que não conhece a Deus. O iníquo, ele conhece a Deus. O iníquo, ele conhece. Então, o pensamento do iníquo, muitas vezes, é aquele pensamento assim: olha, Deus não vai me atender porque realmente eu conheço a verdade, mas não pratico, então não quero me aproximar de Deus. Não, Isaías está dizendo, deixa esse tipo de pensamento de lado. Não vá para esse tipo de pensamento. Diferente do pensamento do ímpio, que ele desconhece de quem é Deus. Quando você conversa com uma pessoa que está no mesmo ciclo, digamos assim, religioso que você parece que tem mais facilidade de falar de Deus, né? Mas quando você vai para um ciclo que não é o ciclo que você está acostumado, falar de Deus, você tem que começar sempre pela base, né? Falar a respeito do amor de Deus, da salvação, você tem que, normalmente, falar coisas bem mais simples. Agora, quando você tem pessoas que já são do seu ciclo de amizade, que são da mesma religião que você, que frequentam a mesma igreja que você, é mais fácil de falar. Aqui ele está falando do iníquo, que são pessoas que são do seu ciclo, e que muitas vezes não te dão um bom pensamento a respeito de Deus. Como assim, pastor? Bom, é muito fácil. Olha o livro de Jó. Se você observar o livro de Jó, no livro de Jó, quando você lê ali o que está escrito, você vai ver o seguinte, que os amigos de Jó estavam sendo advogados de Deus. Nós não precisamos ser advogados de Deus. Deus ele pede para nós sermos suas testemunhas, o que é bem diferente. Deus não precisa de defesa, ele é Deus, ele é justiça. Então, deixa o iníquo os seus pensamentos, deixa lá. Não vá atrás desse tipo de coisa. Por quê? Porque o meu pensamento é maior do que o seu. Enquanto que você pensa que você não tem valor, que você não vale nada, que a graça de Deus não é para você, você tem que abandonar isso. Deixa isso de lado. Os meus pensamentos são mais altos que você. Por que isso é importante? Porque na Bíblia, o tempo todo, você vai ver a respeito do pecado e você vai ver a respeito da graça. De Gênesis a Apocalipse, Deus quer salvar o pecador. E o que está escrito aqui é justamente para você entender que nem tudo é para fazer,
mas tudo está registrado para você ter noção do que as pessoas que estão perto de Deus fazem e do que as pessoas que estão longe de Deus também fazem. Então, o pensamento que você deve começar a moldar, primeiro, é a respeito de si mesmo e a respeito de Deus. Então, tenha um conceito diferente do que Deus pensa sobre você, tá? Então, o que Deus pensa sobre mim? Você é filho, tá? Você é filho. Talvez você não tenha tido um lar estruturado. Talvez você talvez não tivesse ali um pai presente ou ausente, enfim, ou uma mãe que seja ali. Isso não importa, porque o livro de Salmo, capítulo 27, versículo 10 diz que mesmo que meu pai e minha mãe, ainda que minha mãe me abandonasse, meu pai, o Senhor me acolherá. Deus, ele é pai. Agora veja, para você ter uma noção do pensamento de Deus, você tem que ter um pensamento bíblico. Porque aqui está registrado tudo que as pessoas fizeram, de bom e ruim. E nem sempre aquilo que está registrado de ruim é o que Deus aprovou. Entende? Então, aqui tem a palavra profética. Aqui você pode aprender a Bíblia a respeito do pensamento correto. Pensamento sobre Deus. O pensamento sobre Deus. Tá certo? Então, lembre-se de uma coisa. O livro de Isaías é para você entender a respeito do pensamento. É claro que, para nós, como é que eu vou entender o pensamento de Deus? É um copo no oceano, um copo d'água no oceano. Mas aqui você tem que entender a respeito do amor de Deus por você. O pensamento de Deus por você. É isso que eu estou querendo dizer para você. O pensamento dele por você. Então, quando você lê Isaías, você entende que o caminho, o pensamento de Deus, ele é mais alto. Então, não fique no seu pensamento, não fique no pensamento do iníquo, e nem seguindo o caminho dele. Mas lembre-se do pensamento de Deus e do caminho de Deus para você. Certo? Primeira coisa. Segundo ponto, encontra-se no livro de Romanos, Romanos capítulo 12. Vamos lá. Romanos capítulo 12 você já leu, com certeza, você deve ter passado. Se é a primeira vez que você está pegando na Bíblia, o livro de Romanos, quem vai assistir mais tarde, ou se você é religioso ou não, um dia você vai pegar a Bíblia e você vai ler no índice o livro de Romanos. Vai ali, livro de Romanos, você vai ver a página e acha ali o número maior, que é o capítulo 12. E o número pequenininho é o versículo, tá? Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Parte A, verso A, tá? Depois eu continuo aqui com o restante do texto. Esse texto aqui, ele mostra algo diferente do que está ali em Isaías. Aqui, o Paulo, ele já vai, que é o escritor do livro de Romanos, ele já vai abordar duas coisas aqui. Primeiro, não se conforme com este século. Algumas traduções até trazem mundo. Não se conforme com este mundo. Segunda, mas transformai-vos, que é a segunda coisa aqui, pela renovação da vossa mente. Então você vê três coisas no início desse verso bíblico. Primeira coisa, não vos conformeis. O quê? Então eu não tenho que me conformar com o pensamento, com a mentalidade, com os processos e com os caminhos deste mundo. Paulo fala deste século. Agora, se ele vivesse no nosso século, ele não ia achar nada de diferente, moralmente falando, porque no tempo dele as pessoas já eram imorais. Então, quando Paulo fala não vos conformeis, ele está dizendo não tenha o pensamento do mundo, não tenha esse pensamento que é da sociedade, que é das ideologias, que são do que as pessoas mais falam por aí. Não tem esse tipo de pensamento. Não se conforme com o que está acontecendo aí. Não se conforme dessa forma. Você não vai ver na Bíblia Jesus pegando uma placa e bandeiras indo na rua protestar. Ele não faz isso. Assim como o livro de Isaías pede para você não ser um advogado de Deus, o livro de Romanos também pede para você não ser um protestante de Deus. Porque eu digo protestante e protestar com faixas e defender isso, aquilo. Não. Nós temos que defender o pensamento bíblico. A gente tem que ter essa postura. Mas a Bíblia fala para não julgar. Sim, a Bíblia fala para você não julgar no íntimo teu irmão. Será que aquela pessoa é assim realmente? Mas ela mostra de maneira muito clara para você julgar aquilo que é reto. Ela fala para você de maneira muito clara para você julgar as coisas que são desse mundo. Sim, a Bíblia fala disso. Julgue aquilo que é reto, aquilo que não é reto, aquilo que é certo. Por quê, pastor? Porque você tem a Bíblia. Então, quando está escrito não vos conformeis, não se adapte ao mundo.
Mas ele fala da transformação. Transformai-vos. Transformai-vos, eu já falei várias vezes, é uma palavra do grego metamorfo. Então, transformai-vos é justamente uma metamorfose. Então, sabe aquela pipoca? Sábado à noite eu estourei pipoca aqui em casa. Tem aquela pipoca que quando estoura ela fica a coisa mais linda, né? Branca, toda florida, fofinha, ao mesmo tempo crocante e macia, né? Mas tem aquela pipoca que só metade dela estoura. Só metade da pipoca estoura. E aí fica uma coisa meia dura, né? Fica uma pipoca pequena, meio macia, estourada. A gente chama de piruá. E tem uns que nem estouram, fica daquele jeito ali mesmo, duro. Resiste ao fogo, resiste ao óleo e não querem estourar, não querem dar alegria a ninguém. Jesus já tinha dito que um grão de trigo, quando cai na terra e morre, dá muito fruto. Assim também é o cristão. Quando você aprende a morrer para o mundo, e quando eu falo morrer para o mundo, é para o conceito do mundo, é para a vida do mundo, a respeito de como ele trata as pessoas, a respeito de como ele fala a respeito de Deus, de como você entende a sociedade, de ter na sua vida os paradigmas que são modelos bíblicos de como tratar as pessoas, de como ser com as pessoas, como Jesus nos ensinou, entende? Então, não mas transformai-vos, e se transformar é metamorfo. Então, ou seja, você tem que deixar de ser um piruá e ser uma pipoca florida. Uma pipoca, transformação. É a lagarta para a borboleta. Então, o mundo está andando do lado do ódio, do lado da raiva, da intolerância, então eu vou ser mais tolerante. Eu vou aprender a amar mais as pessoas. Você está entendendo por que que isso é importante? Você está entendendo por que eu quero compartilhar isso com você? Por quê, pastor? Porque eu quero estar junto com você. Isso aqui eu não estou fazendo só para você, estou fazendo para mim. Então, quando eu estou compartilhando contigo, eu quero, em primeiro lugar, é para mim. Por quê, pastor? Porque eu preciso. Eu preciso ser transformado. E quando? Todos os dias. Todos os dias eu preciso ser transformado. E você também precisa ser transformado. E não é uma vez, não. Precisamos do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. É o combustível. E ele fala aqui: renovai-vos pela renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que ter a mente de Cristo, andar como ele andou. Se você observar o livro de Romanos, capítulo 6, você dá uma olhadinha ali, eu vou até ler para você, Romanos capítulo 6, eu gosto desse texto. Ele fala a respeito do batismo, né? Batizados, pois, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, deixe aquilo que você vivia do passado e agora viva uma nova vida. Eu fui batizado há mais de 30 e poucos anos atrás, mas eu tenho que entender que a renovação da minha mente, ela é diária, ela é constante. Ela deve ser, e a sua mente também. Você que está buscando a Deus, você que está conhecendo a Deus, também deve ter essa renovação diária. As minhas misericórdias se renovam a cada dia. Então, para eu viver essa vida cristã, para eu ter essa vida cristã transformada, eu preciso entender que eu preciso renovar a minha mente, certo? Isaías fala a respeito do pensamento de Deus para te salvar. Isaías está abordando o pensamento de Deus, que o pensamento é mais alto para salvar você. Paulo está dizendo: não se conforme com o pensamento do mundo, as ideologias do mundo, as sugestões do mundo, não se conforme com isso. Mas existe um terceiro texto. E agora? E para mim? O que eu devo ter na cabeça, então? O que que a Bíblia pode me ensinar a respeito disso? Como que eu posso ter o meu pensamento voltado para Deus? Não ser bombardeado com pensamentos negativos ou ser, digamos assim, metralhado por coisas negativas a meu respeito, a respeito de Deus. Porque veja, o papel do diabo aqui nessa terra é fazer com que você não somente se afaste de Deus, mas ele quer tirar a sua imagem e semelhança de Deus. Entende? Por isso que ele leva as pessoas à degradação, não somente espiritual, mas física e emocional.
Quando você vê na rua alguém deitado, jogado, literalmente ali sujo, imundo pelas drogas, pelas bebidas alcoólicas, ou se prostituindo, a imagem de Deus não pode ser representada ali naquele momento. Por quê? Porque ele está abandonado. E é isso que o inimigo quer fazer. Contigo, inclusive. Ele quer tirar a sua paz, ele quer tirar de você a imagem que Deus tem de você. Porque você é a imagem de Deus na terra. Entende? Mas então, pastor, o que eu devo ter na cabeça? Filipenses 4:8. Esse é o texto. Filipenses capítulo 4, verso 8. Ele diz assim, ó. E é muito bonito esse texto, né? Porque ele fala do pensamento, do positivo, né? O positivo. Ele fala assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando você olha para esse quadro aqui, você olha, uau, isso aqui é uma coisa maravilhosa, mas é claro que é. E não seria isso que deveria ter em nossa mente? Isso aqui funciona como uma peneira, né? Vem um pensamento ruim, opa, peraí, ele vai passar pelo detalhe aqui de verdadeiro, de respeitável, daquilo que realmente é justo, puro, ele é amável, isso aqui é boa fama, isso que estão falando, isso que estão dizendo, isso que estão pregando, estão falando, isso aqui realmente é de boa fama. Então, esse é o pensamento que nós cristãos devemos lutar para ter. E eu digo lutar por quê? Porque você não para de pensar o tempo todo. Tem pessoas que até sonham coisas ruins, acordam no meio da noite, né? Porque foram impressionadas por uma coisa ruim que aconteceu durante o dia, né? Então, os meus pensamentos devem ser moldados por isso aqui. Entende? Então, finalmente, irmãos. Por que ele fala finalmente? Porque se você olhar o que tem nos versos anteriores de Filipenses 8 aqui, ó, ele falando a respeito dos irmãos da igreja, ele vai dar, digamos assim, fórmulas de vida para as pessoas. Ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação, seja suas atitudes conhecida diante de todos os homens. Não tenha nada a esconder diante de todos os homens. Se tem uma coisa que acaba com o cristianismo, é a chamada vida dupla. E o que eu falo com vida dupla? Vou falar para você. É você ter uma vida em casa e uma vida na sociedade. Entende? Então, se a sua esposa, o seu filho ver incoerência na tua vida, você corre um grande risco de perdê-los. Principalmente, você corre um grande risco de estar dando mau testemunho de Jesus Cristo. Se você o conhece, se você, né? O que acontece? A sua vida deve ser coerente. Entende? Entende a importância dos bons pensamentos? Não andeis ansiosos. Ansiedade é uma coisa que está projetada para o futuro. Depressão é uma coisa que está para o passado. Não pense nisso. Então, focar. Foca naquilo que é importante, naquilo que é respeitável, naquilo que é puro. E ore por isso. Você olha aqui o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, ele pede para você ter alegria. Paulo já fala isso, né, em Gálatas, a respeito do fruto do Espírito Santo, a respeito da alegria, né? E agora, quando você olha aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, ele está dizendo para você, então, é isso que deve ocupar a sua mente. Isso deve ocupar o seu coração e, principalmente, colocar isso em prática, entendeu? Então, hoje, o que é o dia de hoje? O dia de hoje é o pensamento. E como é que eu vou fazer isso de maneira prática? Primeiro, vou ouvir coisas boas, certo? Então, no seu carro, no seu celular, na sua casa, no seu ambiente, coloque músicas de adoração a Deus. Músicas de adoração. Por que músicas de adoração? Porque elas transformam o nosso coração. Elas fazem com que você saia do estado de si e volte para Deus. Adorar. E a sua alegria, a Bíblia diz que ela vem do Senhor. A minha alegria vem do Senhor. Então a alegria não pode vir de um time de futebol, não pode vir de um prato de comida, não pode vir do meu trabalho, não pode vir de nada, mas a minha alegria deve vir do Senhor. Por quê, pastor? Porque a felicidade é uma escolha. Entende? A felicidade é uma escolha, mas a alegria vem do Senhor.
Tem um cidadão chamado, Martin Seligman. Ele não é cristão nem religioso, não sei se agora ele é, mas ele escreveu vários livros, ele escreveu muitos livros, e ele é o chamado de pai da psicologia positiva. E o que é isso? A psicologia positiva, ela trabalha no ser humano aquilo que ele já tem de bom e melhor. Então a pessoa já é feliz, já é tranquila, já tem o que quer, mas eu quero ser mais ainda. Eu quero encontrar satisfação, eu quero encontrar identidade, eu quero encontrar propósito na minha vida. A psicologia positiva, ela não vai tratar de coisas do seu passado de maneira com que você venha fazer uma terapia por estar mal. Não. Ela vai trabalhar com você por você já estar bem e quer ser ainda melhor e evitar ficar ruim lá na frente. E ele escreveu vários livros. E tem um livro em especial chamado Florescer. O dia que você tiver a oportunidade, adquira o livro. Florescer. Como diz Paulo, retenha aquilo que é bom. E ele fala disso, da gratidão, ele fala do amor próprio, de ter bons pensamentos a respeito das pessoas. E para nós não é nada de novo, por quê? É a Bíblia. Então, no dia de hoje, escute coisas boas. Segunda coisa, veja coisas boas. O teu celular vai querer te levar para lugares ruins. Não veja. Não fique conectado a coisas ruins, mas conecte-se com coisas boas. No seu Instagram, tenha coisas de Deus, de meditação de Deus, palavra de Deus, e busque estar conectado com Ele. No seu YouTube, é a mesma coisa. E principalmente, não somente escute, não somente veja, mas pratique coisas boas. Por que não fazer hoje pelo menos 3 boas ações? 3. Ajude 3 pessoas. Ajude ouvindo, ajude fazendo, ajude lendo, ajude orando, ligando. Faça 3 coisas boas por alguém hoje. Então, hoje, o teu propósito é pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Vamos começar a treinar o pensamento. Vamos começar pela base do pensamento. A nossa jornada começa pela base, o pensamento. Então vamos cuidar disso aqui, ó, da nossa mente, da nossa mentalidade. Tá bom? Foi uma alegria poder passar esses 30 minutos com você. Foi uma alegria mesmo. E eu quero desejar para você um dia maravilhoso. E vai ficar gravado aqui na jornada dos 40 dias. Quando você quiser acessar o vídeo, tá ali, e nós vamos trocando mensagens durante o dia pelo YouTube, aliás, perdão, pelo Instagram, e hoje à noite, às 20h30, vamos nos encontrar novamente a respeito desse tema da mordomia. O que que é isso? Vamos estudar esse tema, vai ser muito importante, tá bom? Deixo com você o meu abraço e a minha oração por você também. Que Deus o abençoe. Fica com Deus.